Nobres amigos e amigas e seguidores do nosso canal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que você ver esse vídeo. Espero que todos tenham passado uma semana de paz e tranquilidade e que o final de semana se perpetue de mesma forma. Falamos nas últimas semanas sobre micro-organismos, agentes que vivem no solo, que formam a microbiologia do solo. São eles que mantêm a fertilidade do solo e mantêm o solo pronto para produção de qualidade, quando a gente cuida do solo, claro. Então, o que é que acontece? A microbiologia do solo é responsável pela fertilidade do solo. E a gente tem que sempre fazer com que isso aconteça. A nossa parte é simples: manejar, observar e patrulhar. A parte sofisticada, quem faz é a natureza, onde cada agente tem seu papel e vai cumprir à risca, porque é para isso que ele vive, é para isso que ele está no solo. Então, a gente viu aí as qualidades dos agentes, viu seus lados positivos, seus lados negativos, viu como se deve conduzir para que não venha ter ação patógena, e todos vão cumprir seu papel no meio. Eu trouxe para vocês verem 2 pedaços de solo. Então aqui eu tenho o solo mais amarelado e um solo mais escuro. Quando a gente cava o berço, é totalmente normal e natural a gente começar a cavar o berço e durante essa cavação a gente encontrar outras cores de camada de solo, que o solo tem sua camada, e aí a gente é natural encontrar outras cores de camada no mesmo solo. Então aqui a gente tem um solo bem seco, faz tempo que esse solo não vê água. Aqui tem microbiologia? Tem. Aqui tem micro-organismo? Tem. Talvez não esteja tão bem porque o solo está um pouco hostil para que um agente viva, mas aqui tem microbiologia. Por exemplo, existem bactérias que quando o solo está desfavorável à sua vida, ela entra em estado de dormência e só volta a acordar quando o solo está favorável, lhe dando condições de vida. Ou seja, os agentes para fazer seu papel no solo, no seu papel de microbiologia, ele precisa ter uma vida organizada. Se ele tem vida, ele precisa beber, comer, viver num ambiente que tenha um clima organizado, que seja equilibrado para que ele viva ali. Existe todo um processo para que o agente viva ali. Se tem vida, come, se alimenta, bebe e tem que viver numa temperatura ambiente. No momento que essa temperatura passa a não favorecer o agente, ou ele entra em estado de dormência, como as bactérias, ou ele morre naquele ambiente. Mas que aqui, mesmo esse pedaço de solo está dessa forma, existe microbiologia aqui? Existe. Então o que é que acontece? A gente tem que dar condição ao solo e aos agentes do solo. Então, quando a gente patrulha, observa e maneja, a gente consegue perceber essas questões. Para isso a gente tem que fazer essa questão, manejar, observar e patrulhar. Então, chega a hora do solvente universal água. Quando você irriga em irrigação mecânica, que é o tempo que a gente está agora quase chegando o verão, muito seco, então a irrigação é mecânica. Então a água ela vai dissolver essa durabilidade do solo e vai fazer ele se dispersar e se espalhando por todo o corpo. E aí vai se espalhando os micro-organismos ali e todo o corpo do solo vai estar em perfeito estado de produção. Então vamos fazer o teste que como o solo reage e o que acontece no solo quando a gente faz a irrigação mecânica. Por que eu falo irrigação mecânica? Porque a gente está quase no verão. Pouca chuva, solo duro, solo seco, precisamos irrigar com irrigação mecânica. Vamos ver o que acontece com o solo quando a gente irriga. Então, vamos ver. Vamos simular uma chuva. Veja o que acontece. O solo vai se dispersando, vai amolecendo e vai se dispersando durante todo o seu percurso. É aí onde se espalha os agentes, onde a água vai penetrando e vai dando
uma outra condição àquele solo. E aí a gente vai dando condição ao micro-organismo de cumprir seu papel. É dessa forma e maneira que a gente precisa dar condição ao micro-organismo, fungo, bactéria, protozoários, nematóides. Veja que o solo vai se dissolvendo e vai se dispersando. É dessa forma e maneira que a gente vai deixando o solo na condição favorável de produção e dando condições aos agentes que ali estão de sobreviverem e cumprir seu papel. Então, o que é que acontece? Todo esse aparato prático e simples que a gente faz é para dar condições que a natureza faça o trabalho sofisticado que só ela quem faz. Então, solo fértil, com microbiologia forte e fértil, tem que ter o manejo, tem que ter a observação, tem que ter o patrulhamento. Então a gente viu como o solo fica muito duro, então a radicular não consegue penetrar nesse solo, não consegue desenvolver. Por isso que nessa época que a gente está, não chove, então a gente tem que fazer irrigação mecânica, para que o solo se disperse, amoleça e toda a microbiologia se espalhe e cumpra seu papel. Um abraço a todos e ótimo final de semana.